rapaziada suave, Emanuel na voz, e hoje eu tô aqui pra fazer uma pequena review, trazer um pouquinho da minha opinião sobre, na minha opinião, melhor álbum de boom bap de 2024, Patrono do 2Z. Ele lançou lá para final do ano, novembro, ele chegou a concorrer, eu acho, pros prêmios em 2025, não sei se ele ganhou algum, eu acredito que não, mas pra mim, esse foi o melhor álbum de estreia possível pro artista, porque é um álbum que vem com muita lição de vida e tal, e traz muita personalidade, algo que estava faltando na cena. E nada melhor para começar esse álbum do que a primeira música dele, Quem Disse que o Boom Bap Morreu, do 2Z. Nós só quer marolar, nós só quer viver bem. Estourar um latão ouvindo uma do Jorge Ben. E deixa nós brincar, que tu brincar também. E grita pra esse mundo que eu não devo ninguém. Aqui nessa faixa a gente já consegue ver bastante da personalidade do 2Z. Ele traz muita lírica, ele tem, nessa primeira música, ele traz um beat mais sujo, já trazendo bastante da personalidade. Aqui a gente já consegue pegar umas pequenas referenciazinhas do pagode ali aqui, que na próxima música vai ficar muito mais evidente. E o álbum é muito sobre autoafirmação. Ele é um moleque de rua, ele acredita que ele é o brabo e tal. Mano, e tudo bem, é aquela vibe quando você tá com seus 17, 18 anos, você acredita que o mundo é seu e que, bom, você faz o que você quiser, porque afinal as consequências não aparentam ser tão pesadas assim. E logo depois dessa música, a gente continua com, na minha opinião, um dos destaques desse álbum, que é o Patrono. Não aceito desaforo e nem entro em fila. O escritório da minha firma é numa mesa de bar. Esse álbum, a gente já consegue ver que ele tem bastante inspiração no samba e no pagode carioca. E ele traz um dos personagens mais importantes para esse álbum, que é o Patrono, que é uma figura, ele não é o pai do Diniz, do 2Z, mas ele é alguém que criou ele naquelas áreas e trouxe diversos ensinamentos. E esse álbum, ele é todo construído como se fosse uma conversa numa mesa de um bar, do 2Z com o seu patrono. E durante esse álbum, ele cita Jorge Benjor ali por cima, e tem diversos versos que é para mostrar que o patrono, ele é alguém ali da área, alguém muito respeitado na área, ele é uma pessoa importante ali. E logo depois desse álbum, e logo depois dessa música, a gente vem com o primeiro interlúdio do álbum, que ele é o primeiro interlúdio do álbum, ele é intitulado de Poder. E é uma conversa em uma mesa de bar mesmo, dos dois, em que o 2Z começa a desabafar um pouco. Ele fala um pouco do cansaço, que ele já tá na hora dele fazer sucesso, precisa fazer música porque ele precisa de dinheiro. Na realidade, tá batendo na porta. E pra emendar, depois dessa pequena conversa que eles têm, nesse interlúdio, vem mais uma faixa desse álbum que se destaca bastante, que é o Não Repara a Sujeira, do mesmo. 2Z, faz um love song pra mim. Dedo pro alto e grita que eu não respeito a lei, respeito a rua. Essa faixa, ele acaba demonstrando, ele apresenta o lugar de onde ele veio. Ele demonstra muita humildade na música, esse boom bap continua ainda algo mais sujo. E ele apresenta a vida dele e demonstra repúdio pela vida de fachada. A pessoa que fala que é algo que ela não é. E ele traz um pouco das suas dificuldades e tal, demonstrando a humildade da família dele. E essa música também tem um featzinho do Tóquio, que fez umas pedacinhos da música que ficaram muito bons, e essa música pra mim também é um dos destaques. Tanto que ela virou trend em TikTok, em redes sociais assim do tipo. Só um inicinho, Não Repara a Sujeira, tá? Que é um versozinho muito no começo, que acabou viralizando. E logo depois dessa música vem, pra mim, uma das melhores, pra mim, acho que a segunda melhor música do álbum, que é o Coisas que eu Aprendi com o Bicho. Deus abençoe todos meus inimigos, mas roube sua munição. Eu escolhi o amor, deixo pra Deus o perdão. Nessa música, o 2Z, ele mostra que da área de onde ele veio, você tem que ser inteligente pra saber sobreviver, porque qualquer pessoa que já entrou em favela, coisa do tipo, sabe que não é um lugar muito dócil, muito legal de se estar lá dentro. E no refrão, e diversas partes da música, ele traz o bicho como analogia para justamente
você tomar cuidado por onde você anda ou com quem você anda, porque afinal o bicho pode te pegar e não vai ter um final muito bom. E ele sempre, durante a música, ele reforça que a coisa mais importante que você tem que ter é lealdade, ter palavras, se você falar, você cumprir. E ele acaba valorizando muito isso e demonstrando que lealdade é muito mais importante do que dinheiro. E depois dessa música, para fechar essa parte mais suja, vem o segundo interlúdio, que é intitulado O Amor. Nele, o 2Z, ele cita um patrono numa mesa de bar. Ele cita como ele era, que ele era o terror do bairro, como ele mesmo disse, mas que quando ele conheceu a mulher dele, tudo se acalmou e ele virou outra pessoa e passou a viver uma vida mais tranquila junto com ela. E que o amor é a coisa mais importante que o homem pode ter. E logo depois desse interlúdio, a gente começa uma série de love songs que viraliza a frase, uma das frases mais famosas do 2Z, que é o 2Z faz um love song pra mim. E na próxima música, depois desse interlúdio, vem a primeira música dessa linha de love songs, Faixa Amarela. Vou botar uma faixa amarela na entrada da tua rua. Tua amiga vai morrer de inveja. Depois vou te cantar um Zeca em qualquer pagodinho de rua. Duvido que não esquece aquele vacilão. Essa música, Faixa Amarela, ela vem com um tom mais seduzente e ela tem diversas referências da cultura carioca que ele vai citando durante a música. E nela tem um feat com o FBO, que vale muito a pena citar, porque foi um feat muito bom. A gente dizer que um dos melhores feats desse álbum foi o dele, junto com o do Maui, que eu vou citar mais pra frente. E essa música não tem muito o que comentar. Ela é um tom mais seduzente, mais calmo, falando de uma mulher, de um dos amores que ele viveu. E na próxima música a gente tem o erro favorito. Não adianta, baby, só vai machucar, baby, se tudo que temos não valeu nada. Essa música, o erro favorito, ela ainda mantém esse tom mais seduzente e mostrando que mesmo entre problemas sempre dá pra resolver e o casal ainda tem certa química. E ele até compara o relacionamento com um cigarro, porque ele sabe que vai matar, mas ele quer continuar mesmo assim. E depois dessa música vem Bandido Não Malandro, que pessoalmente também é uma das minhas favoritas. Achou que era bandido, bandido não, malandro. Odeio jogos, mas eu sei ser jogador. O interesse anda tão perto do amor. Aqui, nessa música, ele já traz a comparação entre o bandido e o malandro. Ele fala que o bandido e tal é o bandido, que a gente já conhece, e o malandro é o cara inteligente, o cara que quer sair por cima e tal. E sendo obrigado a ser esperto, sem precisar recorrer necessariamente ao crime. Essa música ela também traz diversas referências da música brasileira, ela cita o Jorge Benjor, e tem o feat do Maui, que eu citei anteriormente, que nessa música, esse foi o melhor feat desse álbum. A parte do Maui se destaca muito por ele ter aquela personalidade dele, mais tranquila, no jeito de rimar, e que traz uma certa leveza na música, em contraste com a voz do 2Z. E depois dessa vem Te Encontrar na Lapa. Fim das contas, o que eu quero mesmo é te encontrar na Lapa. Te tratar como estranho e te dar 2 beijinhos na cara. Olhar nos teus olhos pra poder encarar tua alma e te mostrar que eu sou o único que o tempo não sara. O seu amor. Essa música ela ainda é uma love song, só que ela vem com um tom mais melancólico, talvez um pós-término, em que ele cita que ele teoricamente já superou, só que tá implícito na música que ainda não. É aquela fase em que você acredita que você já superei a pessoa, não quero mais ter nada com ela, mas você ainda tem um pinguinho de sentimento, que você ainda quer encontrar a pessoa, encontrar na Lapa. E tanto que no refrão ele fala que quer encontrar na Lapa, tratar como estranho, te dar 2 beijinhos na cara, e por aí vai. E é como se ele quisesse se provar pra ela e pra ele ao mesmo tempo. Essa música também tem um feat com Camila, que é uma artista que eu pessoalmente nunca ouvi muito falar, mas ela canta bem também.
E ela faz um contraste perfeito na música. Apresenta que os casais têm algumas recaídas, mas que aparentemente eles não vão voltar e que acabou mesmo. E novamente ele traz essa analogia com o cigarro, falando que ele mata, mas pelo menos o cigarro avisa, e que ele não se arrepende. A música ela acaba tendo esse equilíbrio entre perda, alegria e bastante recomeço. E para fechar essa parte do álbum, vem a faixa Pra Ninguém Se Esconder. Tudo correria também merece descansar numa boemia ou numa casa em frente ao mar. Me diz quem não quer, me diz quem não quer. A força pra conquistar. Me diz quem não quer, me diz quem não quer. E um abraço pra voltar. Essa música, ela mostra bastante da ascensão do 2Z, como ele cresceu na vida e tal. Ela vem também com várias reflexões sobre confiança. Ele mostra que ninguém consegue fugir das consequências de suas escolhas e que ele tem bastante orgulho de ter chegado onde ele tá, entrar na HHR, que é a atual operadora, digamos assim, dele. E ele cita várias referências que ele tem pra si mesmo, como o BK, o Orochi, o Brown, e por aí vai. E ele finaliza essa música mostrando um pouco de ostentação em alguns versos e demonstra bastante coisa que ele alcançou como fruto do próprio esforço, como se tudo tivesse valido a pena. E fechando essa parte do álbum de mais love songs, mais relacionamentos, a gente vai vir com o terceiro interlúdio, que é intitulado Confesso. Esse sim, o álbum todo ele tem esse ar de desabafo do 2Z, parece que ele tá realmente contando uma história, um filme sem imagem. Mas nessa parte aqui é realmente ele desabafando e o 2Z aconselhando, demonstrando o que é ser um patrono. O pessoal acha que tá, os patronos é o cara brabo da área, mas é algo mais simples do que parece. Estar no topo é algo mais simples do que parece. É aprender a descansar, tratar bem quem merece ser tratado e se cobrar menos, acima de tudo. E no final dessa música, o patrono acaba citando uma música que o 2Z escreveu pro seu pai. Ele pede pro 2Z tocar essa música pra ele, que é a próxima música do álbum, Coisas Que Eu Não Aprendi Contigo. Reto, diz aí de cima o que cê acha certo. Daqui de baixo nada parece tão óbvio, tão dócil. Eu duvido de onde eu posso chegar. Essa música ela não soa só como um som, ela vem trazendo esse desabafo. O 2Z ele traz diversas questões que teoricamente são simples de se responder, mas que na essência são muito mais complexas do que parece. Ele cita se eu sou preto ou branco, se eu sou pobre ou rico, se eu sou feio ou bonito, ou se ele vai conseguir ser um bom pai para a filha ou ajudar a sua própria família. São perguntas que, teoricamente, a gente já sabe a resposta, a gente espera que sim, mas se você for pegar na essência da questão ali, é muito mais complexa do que parece. E logo depois dessa parte da música, ele vem com um tom de desabafo, de novo, sobre o pai dele, alguém que ele nunca conheceu e que ele teve que aprender diversas coisas, que teoricamente ele aprenderia com o pai sozinho. E ele cita que não sabe orar, não sabe cantar, mas sabe quase todas as músicas nacionais e que na rua isso é quase a mesma coisa, de onde ele veio. E essa música, ela me pega muito de uma forma diferente, porque são questões que todo mundo tem, que se você parar pra pensar é algo até um pouco assustador, né? Pensar no futuro. Que, poxa, será que a gente realmente vai conseguir fazer tudo isso? A gente espera sempre que sim, mas não sabe se vai ser possível. Pra mim, o 2Z conseguiu transpassar exatamente o sentimento que ele queria na voz dele. E tem uma voz de uma mulher no fundo dessa música que eu não sei dizer quem é a cantora, quem que fez, mas que pra mim ela traz como se fosse o 2Z cantando, é o que ele está desabafando, e a voz da mulher no fundo é o que ele está pensando enquanto canta. Isso é algo que traz muito significado e muito mais peso pra letra depois que você entende. E ela se destaca bastante das outras e pra mim é a melhor faixa desse álbum. E logo depois dela vem Se Eu Pudesse, do feat com Lennon. Quer ver como o valor é o inverso de quantia? Quanto tu paga agora pra ter alguém por mais um dia? Dinheiro é só papel, que fica sabedoria. Preço tu aprende na rua, que é valor tu só aprende com a família, vai. Aqui nessa faixa ele traz mais algumas realidades da vida dele, os sonhos que ele quer concretizar, que ele quer juntar a família toda dele num lugar só e poder descansar, como é o sonho de todo mundo, poder viver uma vida tranquila, dinheiro estável, etc.
E traz mais alguns ensinamentos. Tem um verso nessa música que eu gosto de citar que traz uma mensagem muito legal. Ele fala: quer ver como valor é o inverso de quantia? Quanto tu paga agora para ter alguém por mais um dia? E essa frase, que é valor é o inverso de quantia, é algo que faz muito sentido no contexto desse álbum, porque é uma pergunta, de novo, entra na mesma coisa da última música. É uma pergunta simples, que teoricamente não deveria fazer sentido, mas faz muito sentido depois que você entende o contexto. E logo depois dessa música vem o último interlúdio do álbum, intitulado O Fim. Esse interlúdio ele serve como a última lição do 2Z no álbum, falando que ele é um moleque incrível e que ele vai conseguir realizar, e que o patrono acredita firmemente que ele vai conseguir realizar as coisas, só que ele tem que entender que tudo tem seu tempo. Ele não adianta ele querer se apressar as coisas que ele está fazendo, porque não vai adiantar. Ele só tem que respeitar o ritmo e seguir o fluxo, que uma hora tudo vai dar certo. É óbvio, sem deixar de trabalhar. E no final eles terminam se despedindo e o patrono falando que ama o 2Z e que, se depender dele, vai ser ele que ele vai sim conseguir mudar a vida da família dele. E após esse interlúdio, a gente traz a última música do álbum, Ficar Rico Esse Ano. Tô planejando ficar rico esse ano, dar casa pra minha mãe, a moto com meu mano. Tô planejando ficar rico esse ano, quem é soberbo nunca vai ser soberano. Essa música, no inicinho dela, ela traz diversas referências a outras músicas do Boom Bap, não tão antigas assim, alguns até que bem recentes. E, bom, ela fala sobre superação e tal, e cita muito sobre ostentação vazia, que é a pessoa que tem muito dinheiro, mas acaba não sendo feliz pelo que conquistou, porque ela não teve que lutar para ter aquilo. Ela só, às vezes, nasceu com aquilo e se sente triste mesmo tendo tudo. Pessoas à sua volta. Essa música, ela pra mim é um encerramento perfeito do álbum. Ela tem de novo ela passa um tom mais agressivo no começo, mas ela é diferente. Você sente que é como se ele tivesse realizado, sabe? E ele acredita que ele conquistou tudo que queria. E, bom, esse vídeo, pra mim, ele é muito especial. Eu fiz ele com muito carinho. Um álbum recentemente bateu 200 milhões. E pra mim é um álbum muito importante, porque, nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu escutei. E ele traz diversos ensinamentos que me impactam, tanto na minha vida pessoal, quanto profissional, digamos assim. E é isso. Ele é um álbum muito importante. Ele conta desse ensinamento. E muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like, se inscrever no canal, eu agradeço. E até a próxima. Valeu!